O STJ mudou a jurisprudência estabelecida sobre o aviso prévio indenizado e seus efeitos previdenciários. Foi decidido que o aviso prévio indenizado ele não é contado como tempo de serviço. Como vocês bem sabem, o aviso prévio tem previsão constitucional no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, que garante o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. E a CLT, no artigo 487, parágrafo 1º, dispõe que a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. E aí ficou a questão se essa última parte do parágrafo 1º do artigo 487 da CLT, se isso também tinha efeitos previdenciários. Portanto, para tanto estender também a condição de segurado do empregado durante esse período, como também esse período ser contado para a carência e tempo de contribuição. A TNU havia decidido no tema número 250 que deve ser contado e justamente a partir da interpretação dessa disposição. E agora o STJ disse que não deve ser contabilizado, que isso aqui tem efeitos apenas trabalhistas. Isso porque o STJ foi na linha da sua jurisprudência, que já estava estabelecida na matéria tributária atinente ao assunto, que dizia que o aviso prévio indenizado não pode ser objeto, não pode integrar a base de cálculo de contribuição previdenciária, porque ele tem caráter indenizatório. Porque, na verdade, nesse período, o empregador está indenizando aquele período no qual o empregado deveria trabalhar, mas o empregador está decidindo dispensá-lo, mesmo sem prestar o serviço. Então, ele está indenizando esse direito do trabalhador. E, por outro lado, o STJ entendeu, então, que esse período aí vai contar para fins trabalhistas, mas não para fins previdenciários, porque, como é uma parcela indenizatória, não é objeto de recolhimento de contribuição previdenciária. E, inclusive, há um tema do STJ, que é o tema de número 478, que justamente afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Além disso, o STJ apontou que, de fato, nem sempre a contagem do tempo de serviço está atrelada à efetiva prestação do serviço. Deu como os exemplos o tempo de contagem do segurado especial, que pode ser utilizado, inclusive, para a chamada aposentadoria híbrida. Você pega o tempo de serviço rural e conta para a aposentadoria por idade híbrida com tempo de serviço rural e urbano, assim como na aposentadoria por tempo de contribuição pode ser utilizado como tempo de contribuição. Por outro lado, também há a situação do tempo intercalado de benefício por incapacidade. Ou seja, é a situação em que o segurado estava trabalhando, ele se afasta do trabalho para receber um benefício por incapacidade temporário, e aí depois ele volta a trabalhar e depois de voltar a trabalhar e contribuir, ele volta a requerer um benefício por incapacidade ou mesmo uma aposentadoria por tempo de contribuição, e aí aquele período que ele esteve em benefício por incapacidade, ele vai poder contabilizar nesse novo benefício que ele vai requerer. Cabe aqui destacar que nesse caso aí, que já tem até precedente do STF sobre o assunto, somente é possível contar o tempo de benefício por incapacidade se ele de fato voltou a trabalhar, porque somente há a previsão da contagem do tempo intercalado. O tempo de serviço que, se ele for contínuo, ou seja, ele está recebendo um benefício por incapacidade e daí ele dá entrada, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, ele não pode contar o período em benefício por incapacidade se esse período é contíguo ao início do benefício de aposentadoria que ele está requerendo. Ou seja, tem que ter um retorno ao trabalho antes de ele requerer um novo benefício, por isso que se diz que é um tempo intercalado. Então, existem exceções que a legislação prevê, e a jurisprudência também reconhece, e que permite que o segurado tenha, em algumas hipóteses, a contagem de tempo de serviço, mesmo sem ter a contribuição correspondente. No entanto, a gente sabe que a Constituição Federal traz um princípio contributivo, pelo que as exceções a esse princípio devem estar expressamente previstas em lei. Por isso mesmo que, em razão disso,
o STF, por exemplo, afastou a possibilidade de contar o tempo em benefício por incapacidade se ele for de forma continuada em relação ao próximo benefício que ele venha requerer, por exemplo, um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então o STJ, no caso, apesar de ele não ter se aprofundado tanto, ele menciona essas duas exceções aqui, mas dá aí uma sinalizada no sentido de que o caráter contributivo faz com que as exceções dependam de estar previstas em lei, certo? Então, no caso, foi fixada a tese nos seguintes termos: não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. E a TNU já alterou a redação do tema 250 dela para ficar com a mesma redação do tema do STJ, tá certo? E no caso concreto, inclusive, o segurado estava procurando utilizar esse tempo do aviso prévio indenizado para contagem de tempo de contribuição para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, no caso, o STJ acabou determinando a exclusão desse período da contagem de tempo de contribuição. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram desse conteúdo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e também de ativar as notificações do canal para serem avisados dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.